Livro do profeta Amós, capítulo 1. Nós faremos hoje a leitura que vai do versículo de número 1 ao capítulo 2, versículo de número 3. Diz assim o texto bíblico: Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativo todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Criote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Vamos orar novamente? Senhor meu Deus, grande Senhor todo-poderoso, Senhor, nós, em meio à confusão que nos encontramos, em meio às turbilhão de informações que nós temos, tantas notícias ruins que nós recebemos, ficamos atordoados, nem sempre discernimos de forma adequada a sua mão conduzindo todas as coisas. Senhor, quando nós vemos, meu Deus,
uma doença que se alastra pelo mundo inteiro e só consegue aumentar o número de vítimas, quando nós vemos homens maus se aproveitando dessa doença para enriquecerem ainda mais, como nós vemos governantes maus se utilizando também da doença para oprimir o povo, quando nós vemos os homens que deveriam estar se levantando em defesa do povo, se erguendo igualmente contra o povo, causando ainda mais opressão e tristeza, nós ficamos assustados com tudo isso. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor nos mostre como reagirmos diante disso tudo. Senhor, nós precisamos entender a Tua vontade, precisamos saber o que o Senhor está fazendo, para que a gente possa, Senhor, reagir de forma adequada em meio a isso tudo. Por isso, Senhor, agora que estamos com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, conhecemos a nossa limitação em discernir os tempos, reconhecemos nossa limitação em discernir o que tem na Sua palavra, mas reconhecemos também a grandeza da Sua sabedoria, a grandeza do Seu poder na preservação dessa palavra, a grandeza da Sua bondade em nos iluminar para entendê-la. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, abra o nosso entendimento nesse instante. Dê, Senhor, a capacidade de compreendermos a Tua palavra e assim, Senhor, sermos guiados por Ti. É no nome santo de Cristo Jesus, nós te rogamos isso. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa geração e olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo, tudo ao mesmo tempo, a pergunta que se faz é: será que Deus está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não está vendo os sofrimentos de guerras espalhados pelo mundo? Será que Deus não está vendo os países que estão em meio à guerra civil e que estão matando-se, os próprios irmãos se matando? Será que o Senhor não está vendo o sofrimento de crianças abandonadas pelo mundo, padecendo todas essas angústias? Será que o Senhor não está vendo pessoas morrendo à míngua em hospitais por causa dessa doença? Será que o Senhor não está vendo homens maus se aproveitando dessa situação toda? Será que o Senhor não está vendo e o Senhor não está interessado no que está acontecendo ao nosso redor? Queridos, na verdade, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o Senhor tem sim real interesse sobre todas as coisas. E mesmo quando os homens acham que podem resolver os problemas, ou quando eles acham que podem se aproveitar de situações, quando grandes nações se levantam, quando homens maus se levantam, eles por diversas vezes esquecem que existe um Deus que contempla e que está pronto, está preparado para julgar a ação de todas as pessoas do mundo. Muitos já se levantaram no passado achando que não teriam nenhuma consequência dos seus atos e se ergueram como Faraó, que se levanta contra Israel e impede Israel de sair e os mantém cativo em sua região. O Senhor destrói o Egito junto com Faraó e liberta o seu povo. Homens como Napoleão, que acharam que iam governar o mundo e que iam conseguir alcançar toda a Europa, morrem numa pequena ilha de Santa Helena, à míngua, na verdade sem nenhum poder, sem nenhuma força. Kaisers acham que são independentes de Deus e que conseguem ganhar grandes territórios, caíram, foram derrubados pelo Senhor. Na Segunda Grande Guerra, Hitler se ergue com a Alemanha, tentando governar o mundo, e o Senhor os derruba de forma humilhante, a ponto que ele prefere se matar a ser capturado. Não, meus irmãos, o Senhor não está cego a tudo que acontece no mundo. O Senhor não está inerte a tudo que acontece no mundo. Pelo contrário, Ele está muito atento a tudo que acontece no mundo. E é sobre isso que o texto que nós acabamos de ler nos dá um vislumbre. O texto, meus irmãos, escrito pelo profeta Amós, é muito interessante. Amós é um dos profetas especiais, é um dos primeiros textos proféticos registrados. E em especial, o seu nome significa o carregador de fardos, aquele que carrega peso. E nada mais justo para um homem trabalhador do campo, como era ele. Se você for lá para o capítulo
de número 7 desse livro, você vai ver o próprio Amós descrevendo quem ele é. Ele responde ao rei Amazias dizendo: eu não sou profeta, nem filho, nem discípulo de profeta. Ele chega de cara dizendo: eu não tenho essa vocação, não fui para isso que eu fui chamado. Além disso, eu nem estudei para ser profeta. Então é um homem iletrado, um homem que não tem formação teológica, um homem que não tem nenhum tato especial, porque afinal de contas Elias e Eliseu montaram escolas de profetas, mas Amós chega a dizer: eu não frequentei nenhuma escola de profeta, então eu não sei profetizar direito. O que ele é? Ele diz: a única coisa que eu sou é um boieiro. A expressão usada aqui para boieiro, ela se casa com o versículo de número 1, que a gente acabou de ler, lá do capítulo 1, dizendo que o Senhor o tirou de entre os pastores de Tecoa. A expressão para boieiro aqui é aquele que cuida de gado, e não necessariamente o gado grande, animais, no caso aqui a expressão boieiro. Ele não é um boieiro, ele não é um vaqueiro. Na verdade, ele cuida de animais pequenos, de gado pequeno. Ele cuida, na verdade, de ovelhas e cabras. Ao que tudo indica, ele tinha um rebanho. Ele era dono de um pequeno rebanho. Ele diz: qual era a minha vida? A minha vida era cuidar dos meus rebanhos, era isso que eu sou. Eu sou alguém que cuida de animais. Além disso, eu sou um colhedor de sicômoros, figos. Ele era alguém que tinha árvores de figo e colhia esses figos para sobreviver. Ele diz: o que é que eu sou? Eu sou basicamente um pastor de ovelhas, eu sou basicamente um colhedor de frutas. Eu não sou profeta, eu não me reconheço como profeta. Mas o Senhor ergue um profeta pequeno. O texto nos diz da região de Tecoa, uma região montanhosa, uma região que era conhecida justamente pela capacidade de produção de pasto para esse tipo de animal, para ovelhas e cabras. Uma região que ficava bem perto de Belém, 9 quilômetros mais ou menos de Belém. É de lá que o Senhor chama esse homem, e o texto nos diz que o Senhor conduz para pregar numa situação muito difícil, porque ele é levantado por Deus lá do interior, lá das brenhas da região de Tecoa, um homem que basicamente trabalhava no pesado, que carregava fardos, era isso que dizia o seu nome. O Senhor o ergue para falar para reis, o Senhor o ergue para falar para grandes nações. Olhe que a expressão que ele diz é que ele é levantado nos dias de Uzias, rei de Judá, um rei que foi muito bom em Judá, que expandiu a riqueza e trouxe prosperidade para a região, e nos dias de Jeroboão, no caso aqui o Jeroboão II, o filho de Joás, que também trouxe muita prosperidade para o reino de Israel. Ele chega agora e diz: ele foi chamado para pregar para esses povos, para Judá e para Israel. Só que ele é chamado de uma região lá de Judá, e o Senhor o ergue para ele, de Jerusalém, pregar para todo mundo. Ele vai pregar para a própria Jerusalém, para Judá. A gente vai ver isso do versículo 4 ao versículo 5, no mês que vem. Ele é chamado para pregar contra Israel e Samaria, a partir do versículo de número 6. Mas ele também é chamado para pregar para todas as nações, do versículo 3 até o versículo 3 do capítulo 2. Ele é chamado para proclamar a verdade do Senhor para grandes homens. Aí, provavelmente no 7º século antes de Cristo, no 8º século antes de Cristo, porque o texto faz questão de frisar aqui um evento no finalzinho do versículo de número 1. O texto nos diz que esse homem prega 2 anos antes do grande terremoto. Esse grande terremoto, meus irmãos, aconteceu, de acordo com a história, num dia que também houve um eclipse. Amós vai falar no capítulo 8 que nesse dia do terremoto haveria um eclipse. E ao que tudo indica, esse eclipse aconteceu no ano 15 de junho de 763 a.C. Ele vai pregar somente por 2 anos. O ministério dele é somente de 2 anos e inicia-se no ano 765. E esse terremoto, ele está sendo usado aqui para marcar justamente pelo grande peso que ele possuiu. Ele foi grande, um terremoto muito conhecido, relatado inclusive por outras literaturas, e tão poderoso a ponto que 270 anos depois, o profeta Zacarias ainda vai fazer referência a esse grande terremoto no capítulo 14, versículo 5 do seu livro. Ele prega para uma nação que não está com problemas tão sérios assim.
Tanto Israel como Judá, as duas estão numa situação muito boa. Financeiramente eles estão bem, eles enriqueceram bastante, a nação está prosperando, surge dentro da nação um grupo de comerciantes muito fortes, e esse comércio está prosperando porque nesse período tanto o rei Uzias como Jeroboão II fizeram muitas alianças, e como tinham muitas alianças eles não precisavam ir para a guerra, e por não estarem na guerra sobrava tempo para enriquecer. E era isso que estava acontecendo. O que acontece na verdade, queridos, é que essa prosperidade de riqueza estava camuflando um grave problema social, moral, ético e espiritual. O povo estava indo para o templo, eles estavam muito felizes, porque eles achavam que estavam adorando tudo certinho, e eles achavam que a adoração deles estava funcionando tanto que Deus estava dando riquezas a eles. Mas na verdade o que estava acontecendo era que o povo estava sendo explorado. Quem era pobre estava perdendo as terras, e ninguém melhor do que o Senhor levantar alguém justamente pobre, como é o caso de Amós, um homem da roça, para mostrar que os homens da roça estavam sofrendo, porque quem tinha dinheiro estava explorando esses homens. Os juízes estavam sendo corruptos, ganhavam dinheiro para explorar e assim dar essas fazendas para homens mais ricos ainda. O próprio sacerdócio estava vivendo uma imoralidade imensa, eles estavam completamente perdidos e acobertando isso. Israel estava vivendo um comércio de exploração, onde os mais pobres estavam sendo explorados pelos mais ricos. Amós vai denunciar que as pessoas tinham casas imensas. Nessa época em Israel, os ricos estavam fazendo e construindo e comprando várias casas ao mesmo tempo. Então você não tinha só uma casa para morar, você tinha várias casas para viver. Ele vai fazer referência aqui a camas inteiras feitas de marfim. O pessoal morava não só em casas grandes, mas a ideia era que eles viviam em casas riquíssimas, apainelada com muita coisa de luxo, só coisa fina. Era isso que eles pensavam, em prazeres, em curtir a vida, em ganhar mais dinheiro. É isso que ele vai denunciar aqui. E Amós se ergue exatamente para denunciar esse negócio. É isso que Amós vai fazer. Mas logo de cara, nós descobrimos que ele não faz confiado na sua própria força. Pelo contrário, ele faz confiado no Senhor. E a maneira como ele apresenta essa mensagem nos mostra que o Senhor que se ergue aqui para julgar não é um Deus qualquer. Olha o versículo número 2, ele diz assim: o Senhor rugirá de Sião. Logo de cara ele diz que quem vai falar é Deus. E ele usa a expressão como se Deus fosse um leão. Ele, na verdade, o leão da tribo de Judá, porque notem, ele rugirá de Sião, de Jerusalém se ouvirá a sua voz. Não é de Betel, onde estava a adoração do reino de Israel. Não, o Senhor fala do seu templo. Não interessa se Jeroboão criou um templo especial lá nas regiões de Betel. Não importa, o Senhor fala do seu templo oficial, o Senhor fala de Jerusalém. E de lá o texto nos diz que o Senhor como leão iria rugir. A imagem é de que o Senhor iria trovejar sobre Israel, de que o brado do Senhor seria como de um leão, e um brado de um leão, não interessa onde ele esteja, você fica assustado quando escuta. O Senhor iria rugir de Jerusalém, e quando ele fizesse isso, ele ia causar um estrago em toda a região. Olha as expressões que ele usa no final do versículo 2. Ele diz que isso ia acontecer desde os prados dos pastores que iriam ficar em luto, lá na região baixa, próximo ao mar Morto. Ele diz, desde aquela região lá de baixo, o Senhor iria causar um grande estrago no prado dos pastores, na região de onde ele veio, da região de Tecoa, subindo até o cimo, lá em cima, ao cimo do Monte Carmelo, mais de 500 metros de altura, uma montanha que era conhecida por estar sempre verde por causa do orvalho. Ele diz, o Senhor vai destruir tudo, desde o pé do monte, desde a base onde ficam os pastores, até lá em cima onde está o Carmelo. O Senhor trará destruição quando erguer a sua voz. Mas de repente nós somos surpreendidos, porque o profeta, ele foi levantado por Deus para falar contra Israel e contra Judá. Ele disse isso no versículo de número 1. Foi para eles que o Senhor foi levantado. Mas ele começa a falar para 6 nações diferentes antes de chegar em Judá e Israel.
ele começa a se levantar para mostrar de que Deus não está de olhos fechados para o que acontece ao redor de Israel. Deus não está com os olhos vendados para o que acontece fora, olhando só para o que acontece dentro de Israel. Ele julga a partir do seu trono em Jerusalém, mas ele vê tudo o que está acontecendo ao redor. E então, a partir do versículo 3, ele começa a nos mostrar uma sequência de julgamentos que o Senhor trará contra as nações que ficam próximas a Israel, e mostrando nesse julgamento que o Senhor vê o que está acontecendo e que o Senhor julgará na hora adequada. É isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. Ver um Senhor que enxerga, um Senhor que vê, e um Senhor que julga. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que ele vê e julga os de longe. O texto se divide praticamente em dois blocos. O primeiro bloco com 3 nações completamente pagãs. Essas 3 nações estão aí no versículo de número 3, onde ele fala de Damasco, versículo número 6, onde ele fala de Gaza, e versículo de número 9, quando ele fala de Tiro. Essas 3 nações não têm nenhuma relação com Israel, não têm nenhuma aliança com Israel, elas são completamente inimigas e afastadas de Israel. Mas notem, todas elas estão sendo julgadas por causa da ação delas contra Israel. Existe uma expressão que os irmãos já viram, que se repete para cada uma delas. A expressão sempre começa assim: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. Essa expressão é como se ele estivesse dizendo: ele já pegou 3 vezes, na 4ª agora eu vou bater, eu não vou mais aliviar. A expressão não é necessariamente dizendo assim: olha, quais foram os outros 3 coisas que eles fizeram errado? Cadê? Ele só disse uma, cadê as outras 3 que eles fizeram? Não, na verdade isso aqui é uma expressão que ele vai usar, uma expressão idiomática, que significa que Deus é longânimo, Deus tem muita paciência com o pecado das nações. É por isso que quando a gente olha para as nações pecando, a gente pensa assim: Deus não está vendo, que Deus não faz nada. Como é que Deus vê uma confusão dessa e não está agindo? Como é que Deus está vendo tudo isso acontecer e Deus não está fazendo nada? Mas aqui, na verdade, ele começa dizendo: olha, o que acontece é que Deus está vendo, mas Deus é muito longânimo, como Pedro nos diz na sua primeira carta. Pedro nos diz que o Senhor é longânimo, esperando que os pecadores se arrependam, mas ele vai acumulando ira. E da mesma forma como ele falou para Abraão que não entregaria ainda as nações de Canaã nas mãos dele, mas entregaria nas mãos dos filhos dele, porque ainda a medida da ira dele não tinha se acumulado o suficiente. O que ele está fazendo aqui é chegando para essas 6 nações e dizendo: chega, a medida está completa. Notem, meus irmãos, que o Senhor, ele fica, como se diz lá no interior, inchando de raiva. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. O pai fica lá quieto e o menino aprontando. E ele fica olhando e inchando de raiva. A menina apronta 1, apronta 2, e ele falando, o menino apronta 3, até que estoura. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês já aprontaram um bocado. Vocês já fizeram muita. Mas dessa agora vocês não se livram mais. O Senhor está dizendo: acabou a paciência. Queridos, o que acontece quando Deus perde a paciência? O que acontece quando Deus perde a força de se segurar e se joga contra alguém? É isso que a gente vai ver aqui. Deus perde a paciência contra esse povo e ele se ergue contra as três primeiras nações aí, do versículo de número 3 até o versículo de número 9. Essas pessoas estão sendo condenadas pelos seus atos de rebeldia. E logo de cara aí no versículo de 3 a 5, o Senhor se levanta para julgar a Síria. Você pode estar pensando assim: mas Israel tem a lei. O Senhor deu a lei para Israel, mas não deu a lei para esse povo. Notem, o Senhor não vai julgar nenhuma dessas nações por causa de idolatria. Ele não vai chegar para nenhum: vocês estão adorando deuses falsos. Ele não vai falar sobre isso, pelo simples fato de que ele já parte do pressuposto que eles são idólatras. Ele vai falar isso contra Israel. Contra Israel ele vai falar de idolatria, da maneira como eles lidavam, porque eles tinham a lei.
mas todos os pecados que o Senhor vai descrever a partir de agora são pecados contra o seu próximo. Logo de cara nós vemos o pecado da crueldade. Versículo número 3, ele diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. Ele toma a capital da Síria como a base, a cidade de Damasco, uma cidade que ficava numa região muito fértil, regada por vários canais de água e que era uma boa rota de comércio internacional e por conta disso, uma cidade muito rica. O texto nos diz que esse povo aqui está sendo julgado especificamente por causa do versículo 3. Essa é a acusação. Eles estão sendo julgados porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. Isso aqui é interessante porque a região de Gileade, ela foi atacada pelos sírios. E isso não era nenhuma novidade. Porque na verdade o profeta Eliseu disse que isso ia acontecer. No segundo livro dos reis, ele profetizou que Hazael iria invadir a terra, iria destruir o povo de Gileade, ou seja, foi uma coisa que Deus disse que ia acontecer. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que mesmo quando Deus se utiliza de uma nação ímpia para punir o seu povo, Ele toma vingança contra esse povo que Ele mesmo usou, e ele bate na tecla aqui na crueldade com a qual eles trataram os gileaditas. A expressão que ele usa é que eles trilharam Gileade com trilho de ferro. Qual é a ideia aqui? Eram pedras grandes que eram usadas para rolar por cima de trigo, coisa do tipo. Então amassava e com isso debulhava e depois amassava a semente a ponto que a semente ficava moída e virava pó. Então esses trilhos de ferro eram usados justamente para tornar toda a semente em pó. O que ele está dizendo é que quando a Síria passou por sobre Gileade, transformou Gileade em pó. Uma ação perversa, uma ação truculenta. Eles destruíram a cidade, a região de Gileade, muito mais do que deveriam. Note, queridos, que o que eles estão fazendo aqui é não ter nenhum tipo de amor para com seu próximo. Mesmo em meio a uma guerra, existem limites. E o Senhor disse que Ele viu a forma como esses guerreiros entraram na região de Gileade. Só uma guerra a mais? Era só mais uma guerra? Era só mais um povo sendo invadido? O Senhor chega agora e diz: não, eu vi o que aconteceu. Eu contemplei o que aconteceu. E porque eu vi a forma como vocês se comportaram nessa guerra, é que eu estou destruindo vocês. Versículos 4 e 5. A ordem do Senhor é: eu vou meter fogo. Essa expressão aparece o tempo inteiro aqui, já notou? Ele fica o tempo dizendo: eu vou queimar, eu vou meter fogo. Na Bíblia, fogo dificilmente é usada como sinônimo de purificação. Eu não sei porque o pessoal pentecostal gosta de ficar pedindo fogo. Na Bíblia, fogo é sempre castigo. Fogo é sempre uma coisa ruim. É tanto que o inferno é de fogo. E ninguém vai para o inferno para ser purificado. O pessoal vai para o inferno para apanhar mesmo. E ele chega agora e diz: eu vou derramar fogo. É isso que eu vou fazer. É o juízo de Deus se levantando contra Damasco. E o juízo que o Senhor levanta aqui, meus irmãos, é amplo demais. Acompanhe comigo, versículo de número 4. Meterei fogo à casa de Azalel, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Ele chega agora e diz: eu vou destruir toda a realeza da Síria. Vou destruir tudo. Os palácios deles serão destruídos. Então não será uma destruição somente do povo, vai ser uma destruição da realeza. Ele está dizendo que vai destruir a liderança. Vai começar a destruição a partir da liderança de Damasco. Mas não só isso. Ele vai entregar toda a nação nas mãos dos seus inimigos, a ponto que o que o texto vai nos dizer é que eles vão ficar com sua cidade completamente aberta, versículo 5. Quebrarei o ferrolho de Damasco. Quebrar o ferrolho significa: eu vou deixar a porta aberta, eu vou escancarar a porta da cidade. E o que vai acontecer é que, julgando a Síria, o Senhor iria abrir a porta da cidade
iria eliminar todos eles. Olha aí, versículo 5: eliminarei os moradores de Biqueate Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. 3 expressões seguidas. Primeiro ele diz: eu vou eliminar os moradores de Biqueate. Essa era a região onde ficava a adoração dos sírios. Era a região de adoração. Ele chega agora e diz: esse grupo aqui, eu não vou só causar estrago. Esse grupo, ele diz, eu vou eliminar. De lá não vai sobrar ninguém. Eu vou apagar essa região do mapa. Não só isso, eu vou pegar todos os que têm o cetro de governo de Bet-Eden e vou destruí-los também. Não só isso, o povo da Síria vai ser levado cativo. Ser levados presos, eles vão ser levados para a região de Qui. E isso aconteceu, porque a Síria invadiu a Síria e fez exatamente isso, destruiu Damasco, varreu do mapa a região de Biqueate Even e levou o povo cativo todo de volta para aquela região. O Senhor cumpriu a sua palavra e destruiu os sírios. Mas logo em seguida, versículo número 6 ao versículo número 8, nós temos uma segunda nação pagã aqui. O texto vai nos falar de que Deus vai julgar agora a Filístia. Olha a expressão: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo. Gaza, meus irmãos, era a região dos filisteus. Eram várias cidades ali presentes. Os filisteus, eles sempre estiveram em guerra contra Israel. Nós vamos ver os filisteus já em guerra lá no livro dos Juízes. Samuel enfrentou os filisteus, Saul enfrentou os filisteus, e só Davi, mais tarde, foi que conseguiu manter os filisteus debaixo de ordem. Gaza aqui é selecionada porque é a cidade maior, é a cidade mais importante. Na verdade, ele era um centro comercial de escravos. Era de lá que ficava mais fácil transportar escravos, porque Gaza ficava justamente numa rota que dava para a região de Edom. E por isso mesmo era muito fácil transportar escravos por lá. Mas eram, na verdade, várias cidades. Existia a cidade de Gaza, existia a cidade de Asdod, Asquelon, a cidade de Ecrom e uma cidade chamada Gate, que não aparece aqui no texto, mas também era uma outra cidade da região que também tinha grande poder. E o texto nos diz que esse povo, que era um centro comercial, eles tinham pecado contra o Senhor. E o que é que eles fizeram? Versículo 6: porque levaram em cativo todo o povo para entregarem a Edom. O que é que eles estavam fazendo? Vendendo escravos. Onde eles estavam pegando escravos? Eles estavam pegando escravos de Israel. Os filisteus estavam escravizando o povo de Israel e eles estavam, por conta disso, vendendo os escravos. Eles estavam fazendo o povo de Deus ser destruído. Na verdade, no tempo do rei Jorão, ficou conhecido justamente pelos filisteus venderem esses escravos. Não era uma guerra simplesmente. Não era que eles estavam guerreando. Não, eles estavam sequestrando pessoas. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam vendendo essas pessoas da pior maneira possível, porque se você prestar atenção, o texto faz questão de dizer para quem eles vendiam. Eles vendiam para Edom, antigo inimigo de Israel. Eles estavam roubando pessoas, sequestrando pessoas e vendendo essas pessoas de Israel para os de Edom, que eram conhecidos por serem inimigos de Israel. Ou seja, não era uma mera escravatura, era uma situação ainda pior do que isso. Coisa terrível que eles estavam fazendo. Pecados contra o irmão. Os de lá de cima foram cruéis, os daqui de baixo são insensíveis. Eles fazem escravos e vendem escravos para os piores donos possíveis. É por isso mesmo que o Senhor se levanta contra eles no versículo número 7. E o Senhor diz: por isso meterei fogo aos muros de Gaza. Gaza, meus irmãos, era conhecida justamente por ter palácios grandes, por ter grandes muros, e ela não se sentia jamais vulnerável por causa das suas fortalezas.
E o Senhor chega agora e diz que iria destruir essas fortalezas. Eu vou meter fogo nos muros de Gaza. A cidade de Gaza não estará mais protegida. E os castelos que ela possui, que são a sua grande segurança, o Senhor iria destruir essas seguranças. Olha, o Senhor disse que ia quebrar o ferrolho de Damasco. E agora ele chega e diz: eu vou tirar os castelos, as fontes de segurança dos filisteus. Ele iria destruir eles. Foi justamente no período de Uzias que os assírios invadiram essa região, e logo em seguida os babilônios também, por meio de Nabucodonosor. E eles entraram lá e fizeram exatamente o que o Senhor disse que ia fazer. Ele eliminou os moradores de Asdod, o cetro de Asquelon, e aqueles que envolveram a mão de Ecrom, ou seja, ele estava lá para destruir todos eles, e diz: e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Nabucodonosor entrou nessa região dos filisteus e pegou esses homens que faziam Israel de escravos e transformou os donos de escravos em escravos. Por todo mundo cativo, pagou na mesma moeda, que nos leva à terceira nação pagã aqui do texto, versículos 9 e 10. O texto nos fala da região de Tiro. O Senhor começa a julgar a Fenícia. E é interessante porque olha como é que ele começa. Ele diz assim: olha, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom. É um replay, porque parece que eles estão fazendo a mesma coisa que os da região de Gaza estão fazendo. Eles também estão comercializando escravos. Notem que parece que se tornou um bom negócio, porque tanto o povo dos filisteus como o povo da Fenícia, ambos estão ali negociando com o povo de Israel como escravos, mas o peso sobre Tiro é ainda maior, porque o versículo de número 9 termina dizendo assim: e não se lembraram da aliança dos irmãos. Tiro era uma cidade grande, cosmopolita, bonita, um dos maiores centros comerciais do mundo. E Ezequiel vai nos dizer que ele enriqueceu justamente por causa desse comércio vasto, a tal ponto que Ezequiel vai nos dizer que eles quiseram roubar o trono de Deus, nessa ganância. E o que aconteceu em meio a essa coisa toda é que eles fizeram a mesma coisa. Eles venderam escravos para os edomitas. Isso aí não é nada comparado ao que eles fizeram, porque na verdade eles tinham uma aliança. O rei fenício, chamado Irão, era muito amigo de Davi. E como amigo de Davi, eles fizeram uma aliança. E nessa aliança eles se protegiam. E essa aliança foi tão forte a ponto que o povo de Tiro forneceu material para que Salomão construísse o templo. Então era uma aliança tão forte a ponto de que eles não só não se atacavam, como eles colaboravam entre si, inclusive na construção do templo. Era um pacto de paz, de não se atacarem. E o que é que Tiro faz aqui? Ele não só vende escravos oriundos de Israel, ele rompe uma aliança feita com Davi. Eles cometem um pacto de quebra, eles cometem um pecado de quebra de um pacto, quebra de uma aliança. Irão, amigo de Davi, amigo de Salomão, quebra esse contrato e transforma Israel num centro de captação de escravos. E o Senhor diz: não vou deixar isso barato. Não vou deixar isso barato. Vocês cometeram uma traição muito grande. Note que todos os pecados foram contra Israel. Enquanto lá em cima Damasco se ergue contra a região de Gileade, aqui embaixo os filisteus fazem o povo de Israel de escravo. Tiro da mesma forma faz o povo de Deus de escravo, e por isso mesmo vem fogo no versículo 10 de novo. Versículo 10 o Senhor diz: por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. No ano 332 a.C., Alexandre o Grande invade a região de Tiro, uma região muito fortificada. Foram 7 meses
de guerra, 7 meses de batalha, mas no final dessa batalha, 6.000 homens morreram. Desses 6.000 homens, 2.000 pessoas foram crucificadas naquela guerra, e 30.000 pessoas da região de Tiro foi levada escrava, foi vendida como escrava. De novo, aqueles que fizeram escravos de Israel se tornaram escravos logo em seguida. Essas nações que estão longe, estão distantes de Israel, que não têm amizade próxima com Israel, não são parte da família de Israel, mas uma vez que investem contra Israel, achando que o Senhor não vê, o Senhor nos mostra que Ele vê e que na hora certa Ele julga. E nos leva, meus irmãos, ao segundo aspecto aqui. O Senhor vê e julga. Ele julga os de longe, Ele também julga os de perto. Do versículo 11 até o versículo 3 do capítulo 2. Essas últimas 3 nações são diferentes. Porque é como se o Senhor estivesse começando de bem longe, de nações pagãs, totalmente distantes do Senhor, e fosse se aproximando, porque agora o Senhor irá julgar outras 3 nações. Edom, no versículo de número 11, ele vai julgar Amon, no versículo de número 13, e vai julgar Moabe, no versículo de número 1, no capítulo de número 2. Esses 3, meus irmãos, estavam próximos da aliança de Deus com Israel. Eles estavam muito próximos. Próximos por quê? Primeiro, os edomitas. O povo de Edom, na verdade, eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, lá atrás. E os outros 2, Amon e Moabe, eram os filhos, os descendentes de Ló, do incesto que tiveram lá atrás. Então, na verdade, Ló, que era sobrinho de Abraão, então eram praticamente primos brigando aqui. O Senhor diz que vai guerrear, que o Senhor vai combater, não só aqueles que estão longe do povo dele, mas aqueles que estão perto do povo dele também. E olhem, acompanhem comigo o Senhor julgando Edom, versículos 11 e 12. Versículo 11 ele diz: por 3 transgressões de Edom, por quatro não sustarei o castigo. Por quê? Perseguiram o seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia, e sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Qual era o problema aqui? O problema é que o povo de Edom não consegue perdoar, eles desejam vingança. O que aconteceu é que Jacó e Esaú nunca tiveram uma boa relação. Um já nasceu agarrado no pé do outro. E isso ainda ficou pior quando houve predileção entre os pais. O pai gostava de um, a mãe gostava do outro. Isso ficou insustentável quando Jacó roubou o direito de primogenitura do irmão, enganando o próprio pai por conta disso. Houve uma confusão muito grande, Jacó fugiu, fez uma família por fora, depois voltou, houve uma espécie de reconciliação que ficou um negócio mais ou menos. É mais ou menos um tipo, eu não vou matar você, então a gente não é amigo, mas também a gente não vai se matar. Ficaram lá naquele canto, cada um por seu lado, só voltaram a se encontrar no dia que o pai deles morreu, enterraram Isaac e acabou, cada um foi para um lado de novo, criam-se 2 famílias distintas, e foi dado a Israel o dever de cuidar de Edom e não maltratá-los, mas Edom ficou com raiva. Os descendentes de Esaú mantiveram em seu coração rancor, a tal ponto de que eles vão perseguir Israel o tempo inteiro. E quando Israel foi invadido pelos sírios, e Jerusalém começou a cair, lá na época de Acais, eles fizeram festa por ver a queda de Israel, e não só isso, eles entraram na cidade para pilhar a cidade, ao invés de proteger os seus próprios irmãos, e além disso, mataram quem tentava fugir, inclusive mulheres e crianças que tentavam fugir da guerra. Eles festejaram, e é por isso que o texto nos diz que o que acontece é que eles perseguiram os irmãos deles com espada. Então são homens que têm ódio do próprio irmão. Não só isso, o texto diz que não cessou de despedaçar. A imagem aqui é de um animal feroz que fica estraçalhando a vítima. Diz que Edom agiu como um animal selvagem, avançando e rasgando Israel.
Termina dizendo que ele não cessou, ele reteve a sua indignação. Manteve ira em seu coração o tempo inteiro. É um povo que odeia Israel, mesmo sendo irmão, mesmo sendo seu irmão. Por isso mesmo o Senhor diz que o pecado deles foi serem agressivos, não terem misericórdia, não saberem perdoar, e por isso mesmo o Senhor iria despedaçá-los da mesma maneira. Amós vai dizer no versículo de número 12: por isso meterei fogo em Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Isso era o orgulho deles. Eles tinham, na verdade, grandes fortalezas, em especial a fortaleza de Temã era em cima de uma montanha. E o que eles pensavam? Ninguém chega aqui, ninguém conseguia mesmo, era humanamente impossível derrubar a fortaleza de Temã, era humanamente impossível chegar até ela, e eles achavam que isso fazia com que eles se tornassem inexpugnáveis. Na verdade, meus irmãos, os romanos, lá no ano 70 depois de Cristo, depois da destruição de Jerusalém, avançaram contra Edom, e avançaram de tal maneira contra Edom, que não só a fortaleza de Temã caiu, não só os castelos de Bósra caíram, mas os romanos varreram os edomitas da face da terra. O Senhor apagou esse povo, ele deixou de existir depois desse dia. O Senhor julgou a Edom. Mas versículo 13, o Senhor também julga a Amon. Tanto os amonitas como os moabitas, lá do versículo número 1, eram os descendentes de Ló, filhos daquele incesto, porque uma vez que eles saíram junto com as duas filhas da cidade de Sodoma e Gomorra, e as filhas acharam que não iam conseguir casar e ter filho, e então embriagaram o pai e tiveram filhos com o próprio pai. Esses homens são, na verdade, descendentes diretos de Abraão, porque Abraão era sobrinho, Abraão era tio de Ló. Mas aqui nós temos de novo irmãos, e no versículo 13 o texto nos diz que por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. Qual era o pecado de Amon? Ganância. Eles queriam aumentar o território, eles queriam expandir o território deles, já que eles ficavam ali próximos à região de Gileade, eles avançaram sobre a região de Gileade, e ao avançar, eles não só conquistaram o território, o texto nos diz que eles cometeram crueldades, a ponto que mataram mulheres grávidas, rasgaram a barriga dessas mulheres para matar as crianças ainda dentro do ventre dessas mulheres. E ainda tem crente apoiando aborto, não sei por quê. O que o texto fala aqui é que esses homens rasgaram as crianças lá dentro. Eles rasgaram os ventres delas. Mataram os bebês também. De repente o texto nos mostra, queridos, de que esse povo cruel, esse povo ruim, que só fez o mal, a tal ponto que quando Salomão inventou de casar com mulheres moabitas e amonitas, começou a desgraça dele, porque era um povo idólatra, seguidor de Moloque. De repente, agora esses homens, tentando expandir o seu território, cometeram uma coisa terrível, que foi matar mães ainda grávidas. E o Senhor levanta o seu juízo, dizendo aí, no versículo de número 14 e 15: por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos. E o texto nos termina dizendo que com alarido no dia da batalha, com um turbilhão no dia da tempestade. O Senhor viria sobre eles como um grande redemoinho, o Senhor viria como eles como uma tempestade de vento, e o Senhor iria fazer um barulho imenso, iria destruir a todos eles, e esses que mataram crianças no ventre da sua mãe seriam levados cativos. Versículo 15, o rei deles iria ser levado cativo, e os príncipes deles iriam ser levados cativos, e o povo todo seria destruído. Os assírios, meus irmãos, no ano 734 a.C., invadiram essa região, e assim como profetizou Ezequiel no capítulo 25, eles destruíram todos os habitantes de
de Amon. Sério que o Senhor disse que ia fazer. Que nos leva a um terceiro e último povo, ainda da família de Israel, ainda filho de Ló, o povo de Moabe, capítulo 2, versículo número 1. O texto diz assim: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não sustarei o castigo. Foi o que Moabe fez, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Aí agora o negócio ficou complicado, porque o que é que eles fizeram? Queimaram o osso. Bobagem, não é? Não, não é uma bobagem. Pelo contrário, meus irmãos, o problema aqui é sério. Moabe sempre foi um perigo para Israel. É tanto que eu falei agora que quando Salomão se casa com mulheres moabitas, trouxe idolatria para a sua própria vida e destruiu a sua própria vida. Mas isso não é novidade para Moabe, porque Moabe já tinha tentado destruir Israel uma vez, contratando um agoureiro, um feiticeiro chamado Balaão. E Balaão tentou trazer um encantamento lá em Números 22 contra Israel. Não deu certo, não funcionou por algumas vezes. E ele então armou uma cilada. Ele disse: manda a mulher para lá. E as mulheres moabitas foram para o território de Israel, invadiram a região onde estava o acampamento e induziram os homens à imoralidade e à idolatria. E por isso o Senhor castigou Israel. Houve depois, mais tarde, uma colisão entre os moabitas, os amonitas e os amalequitas, lá em Juízes capítulo 3, e eles invadiram novamente a região de Israel e trouxeram destruição sobre Israel, de forma que por 18 anos eles trouxeram angústias ao coração de Israel, e só pelo juiz Eude é que houve libertação. Ou seja, Moabe sempre foi uma pedra no sapato de Israel. Mas, quando o rei de Israel, Jeorão, e Josafá, rei de Judá, fizeram um acordo, um contrato, uma aliança com o rei de Edom. E para frustrar um ataque de Moabe, Moabe ficou ainda mais angustiado por conta disso. Porque eles foram para a guerra, tentaram enfrentar o rei de Edom. Mas como Israel e Judá se juntaram para defender Edom por causa dessa aliança, Moabe perdeu de forma vergonhosa. Mas ele não se entregou. Perdeu, mas era um mau perdedor. Eles ficaram tentando de todas as maneiras destruir Edom. Já que não conseguiram destruir Israel, vamos destruir Edom. E continuaram avançando contra Edom, a ponto que pegaram o filho do rei de Edom e mataram o rapaz. Mas não só isso. Mais tarde, eles ficaram com tanta raiva dos edomitas que não conseguiram perdoar os edomitas nem depois do rei ter morrido. E mesmo o rei morto, eles invadiram, foram lá, desenterraram os ossos do rei de Edom e queimaram os ossos do rei de Edom. Isso aqui é maldade. Eles não respeitaram um túmulo. Eles tiraram o túmulo e queimaram os ossos. A Igreja Católica já fez isso também, então deixa quieto. Mas o Senhor chega agora e diz: espera aí, não é por causa de Edom, porque eu também vou castigar Edom no versículo 11. Edom estava sob aliança com Israel. E enquanto eles estavam com aliança, eles estavam sob a proteção do Senhor. E porque vocês desacralizaram uma sepultura, e porque vocês guardaram esse rancor a ponto de tentar profanar os ossos de um rei, por sacrilégio, eu vou destruir vocês também. Parece um pecado bobo, mas é a gota d'água para a destruição de Moabe. E o texto nos diz que o Senhor iria derramar a sua ira no versículo número 2. E terei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá em grande estrondo. É isso que é a ideia de Moabe. Moabe era barulho, confusão. E isso que o Senhor está dizendo que vai fazer aqui. O Senhor vai fazer um grande estrondo, iria avançar contra eles, e eles iriam morrer nesse estrondo, em alarido, em som de trombeta, ou seja, nessa bagunça, nessa confusão, nesse tumulto de uma guerra. O que acontece, na verdade, meus irmãos, é que os assírios invadiram a região de Moabe e simplesmente destruíram a região de tal maneira que só nômades passaram a morar naquela região. Depois dessa época,
Bíblia vai nos dizer que Moabe deixou de existir. Deus os destruiu de forma definitiva. Deus vingou os ossos de um rei que tinham sido profanados. Só porque esse rei tinha feito uma aliança com o povo para proteção. O que eu quero que vocês notem? Que não interessa se o povo está longe, como estava Damasco, como estava Gaza, como estava Tiro. Não interessa se é povo de perto de Israel, como é o caso de Edom, de Amon e de Moabe. O Senhor, meus irmãos, enxerga cada detalhe do que está acontecendo no mundo. E o Senhor fica contabilizando os pecados do mundo, como que guardando tudo em um cálice de ira, a ponto que vai derramar sobre esses homens no dia final. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Nenhum pecado de nenhuma nação no mundo, não interessa se eles não conhecem a lei. O que ele está dizendo aqui é que eles foram cruéis, eles agiram contra a própria natureza, eles agiram contra a própria consciência, que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, que Deus colocou no coração dos homens, para eles entenderem a vontade de Deus. Ele não está dizendo que vocês foram idólatras e por isso que eu vou destruir vocês. Ele diz, não, vocês não cuidaram do seu próximo, e foi pela maldade, pela crueldade, pela escravidão, pela dureza do coração de vocês contra o seu próximo, que eu vou destruir vocês. Deus está vendo. Tinha um teólogo que ele fazia uma oração muito interessante. Ele começava geralmente a oração dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor leu o jornal hoje de manhã. A gente não costuma pensar num Deus, meus irmãos, que lê jornais. E um Deus que está inteirado do que está acontecendo no mundo. Nós não costumamos pensar nisso. E por isso mesmo nós precisamos tomar agora algumas lições para tirarmos para a nossa vida. A primeira lição é: Deus está sim atento a tudo o que acontece no mundo. Os homens dizem em seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade. Nós lemos isso no Salmo. Os homens acham que Deus não está vendo e por isso eles podem fazer o que bem entenderem. Os homens, por existir como se Deus não existissem, eles acham que podem fazer o que bem entendem, porque eles nunca irão dar paga dos seus crimes, dos seus pecados contra o próximo. É por isso que os homens, os políticos em especial no Brasil, acham que pode fazer essa desgraça toda que eles fazem, porque afinal de contas, o STF come na mão deles. Eles só pagam o juiz e o juiz libera, e se o juiz não liberar, o desembargador libera. Eles conseguem justiça, e é isso que Deus está dizendo para Israel: não adianta tentar achar que juiz vai te proteger, porque quando vocês praticam o mal contra o seu próximo, Deus está vendo. Deus está vendo. Isso deveria ser uma lição para nós, em primeiro lugar, para não ficarmos angustiados, de olhar para toda essa situação, de gente sendo presa porque está andando na praia, de comércio sendo fechado e funcionário sendo levado preso. Nós vemos toda essa injustiça de igrejas trancadas por não poderem adorar, enquanto o concessionário de veículo pode ficar aberto tranquilamente. Vemos tanta injustiça, a gente pensa: o que é que Deus está fazendo? Meu irmão, deixa eu te dizer, Deus está anotando. Ele ainda está contando até 3. Vai chegar uma hora, ele vai contar até 4. Então eu preciso me lembrar sempre que Deus não está cego para o que está acontecendo com o mundo. Ele só está esperando a hora certa. Que nos leva a uma segunda lição. Nós precisamos nos lembrar de que o Senhor, na hora certa, vai se levantar. E quando o Senhor se erguer para julgar os seus inimigos, quando o Senhor se erguer para julgar aqueles que maltratam os seus irmãos, que cometem injustiça, que lutam, que batalham contra a igreja de Cristo, quando o Senhor se erguer, a destruição não será parcial. Quando o Senhor se erguer, a destruição será completa, porque o texto nos mostra o Senhor destruindo não só cidades, não só fortalezas, mas destruindo reinos inteiros, com todas as pessoas, com mulheres, com crianças, o Senhor acabando com sistemas de governos inteiros, levando reis presos. O Senhor, quando se ergue, Ele julga de forma definitiva. Então, meu irmão, tem para que se desesperar? A única coisa que nós precisamos fazer é esperar no Senhor. Se o Senhor ainda não se ergueu, é porque a medida do cálice da sua ira ainda não se completou.
mas que mais cedo ou mais tarde ele vai completar a sua carga de ira também. Mas deixe-me deixar aqui uma terceira lição. Que você e eu não estejamos inclusos entre os opressores do povo de Deus. Porque o que o texto nos mostra, meus queridos, é que não importa se é uma nação pagã, de distante, mesmo que sejam irmãos, mesmo que sejam pessoas próximas, aqueles que se erguem contra o povo de Deus para o oprimir, aqueles que se juntam aos inimigos do Senhor para oprimir o povo de Deus, aqueles que fazem coro com os ímpios para punir o povo de Deus, receberão o mesmo pagamento que Deus dá para os ímpios de fora. Não é só a região de Damasco que será destruída, não é só Gaza que será destruída, não é só a região de Tiro que será destruída, Edom, Aminon e Moabe, todos serão destruídos também. Por isso nós temos que ficar atentos, para que nós não nos unamos aos inimigos do Senhor. Nós não podemos fazer coro com os inimigos do Senhor, sob pena dos pecados dos inimigos do Senhor caírem sobre nós e nós sermos levados junto com eles. Porque olha que quando o Senhor se levanta, até coisas pequenas, como queimar osso de um rei morto, conta. Quando ele se ergue, ele pega a todos e os destrói. Não interessa o grau de parentesco que se tenha com eles. Então, meus irmãos, fiquemos atentos a isso. Muitas nações se levantaram contra o povo de Deus. Muitos homens acharam que podiam fazer o que bem entendiam no mundo e que Deus não iria ver. Mas o Senhor vê. E Ele nos deixou uma promessa. Que quando Ele voltar, Ele fará justiça perfeita. Nós temos uma promessa. Que quando Cristo retornar, o leão de Judá vai rugir. Quando o leão da tribo de Judá rugir, ele irá destruir todos os seus inimigos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.